por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119. Esse era um capítulo especial do salmista, porque ele exalta a palavra de Deus, ele exalta o poder de Deus por meio das Escrituras. Então você vai ler todo esse capítulo, que não é pequeno, é o maior capítulo da Bíblia, e você vai ver nesses 150 versos uma exaltação à palavra de Deus. Hoje nós temos muita gente nova na igreja, a igreja está bem heterogênea nesse sentido, mas antigamente, irmãos, havia um apego muito grande à palavra de Deus, não só a profecias, a algumas coisas extras que são importantes, mas não é o mais importante. O mais importante para a minha e a sua vida, para balizar a nossa fé, estruturar a nossa vida, é a palavra de Deus. E você precisa se apaixonar pela palavra de Deus, você precisa descobrir os milagres, a vida, o caráter, por meio da palavra. Quanto mais você souber e mais aplicar a sua vida, mais diferente você vai ser e mais parecido com Deus, amém? Então, verso de número 71, do capítulo 119 do livro de Salmos. Quem achou, por favor, diga amém. Diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Vamos repetir todos juntos? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Por favor, feche os seus olhos e ore a Deus. Pai, nós precisamos de revelação dessa palavra, que o Senhor plante essa palavra no nosso coração e possa trazer os frutos necessários para os quais o Senhor a enviou. Nós pedimos que ela jamais volte para ti vazia, sem antes, porém, cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. Para isso, mais uma vez, fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, a fim de que essa semente possa cair num terreno frutífero e multiplicar a 100 por 1. Nós precisamos que o teu Espírito comunique essa verdade ao nosso espírito, trazendo toda a informação necessária, e assim possamos continuar glorificando o teu nome para sempre. Obrigado por mais uma vez estar reunido no nome de Jesus, porque declaramos que nesse nome há poder, há solução, há salvação, há restauração, e hoje de manhã não será diferente. Nós profetizamos, a tua palavra vai surtir efeito na minha vida e na vida dos meus irmãos. É o que nós oramos agradecidos sempre, no nome poderoso de Jesus. Todos digam amém. Nós precisamos entender, irmãos, que existem propósitos de Deus em tudo que acontece com a minha vida e a sua vida, e que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Isso precisa ficar claro na nossa mente e no nosso coração, que Deus, a despeito do que está acontecendo comigo e com você, que eu concorde ou não, Deus sempre está reinando sobre todas as coisas, e Ele detém o controle nas suas mãos, mesmo que nesse momento em que eu esteja atravessando uma situação ou outra, nos pareça ruim, desnecessário, divergente daquilo que nós acreditamos que Deus é ou que possa fazer pelos seus filhos. Nós precisamos compreender como Deus vai usar determinadas coisas em nosso benefício. Sabe por quê? A Bíblia diz: todas as coisas, digam todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, não pode ser uma linguagem de exagero. Quando a Bíblia diz que todas as coisas podem cooperar, significa que tudo pode cooperar para o seu bem e para o meu bem, porque Deus, a quem nós servimos, está no controle de todas essas coisas. Ele não está alheio à minha dor, ao meu problema, à minha dificuldade, à minha alegria e à minha satisfação. Deus está coordenando e gerenciando todas as coisas, mesmo que para mim, nesse momento, pareça de maneira equivocada o que está acontecendo comigo ou com você. Mas quando nós nos voltamos à palavra, às escrituras, nós nos arrefecemos em muitas coisas, simplesmente porque Ele decidiu
está no controle de todas as coisas. Quando nós entendemos, o nosso coração se acalma, se torna mais quieto, porque você sabe que o Todo-Poderoso, o Deus a quem você serve, está controlando e gerenciando todas as coisas. Isso traz tranquilidade e serenidade ao seu coração, pois traz para o meu, irmãos, porque eu decidi, isso é condicionamento, você se preparar para poder ver Deus agindo em todas as coisas, nos mínimos detalhes da sua vida. Eu tenho procurado ver Deus em todas as coisas, em detalhes. Eu estou reformando o apartamento e um dia meu filho chegou lá no final do dia para ver se as portas estavam trancadas e tudo. Quando ele chegou para ver, o pedreiro tinha deixado a torneira aberta. Se passasse a noite inteira a torneira aberta, ia inundar o meu apartamento de baixo. Nós teríamos um problema enorme, incalculável, não apenas financeiro. E eu vi meu filho chegando no final do dia para ver se tudo estava em ordem e ele percebeu que a torneira estava aberta. Eu falei: Senhor, isso é obra das tuas mãos. Isso é cuidado do Senhor, nos mínimos detalhes. E o texto em que nós lemos, a Bíblia diz, o salmista declarando com a sua própria boca: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Tudo existe lição. Tudo, até isso que você está passando hoje, você tem que tirar proveito, uma lição daquilo que você aparentemente não gostaria de estar passando, porque esse homem sabe o que é sofrer. Então, qual é o propósito de Deus por trás do problema em que você está enfrentando? Primeiro, Deus pode usar esse problema para poder mudar a sua vida, os seus conceitos, os seus valores. Você pode procurar, irmãos, N pessoas que passaram por um processo de enfermidade, principalmente de uma doença muito pesada, câncer, cujos valores foram trocados e alterados radicalmente. A vida toma outro contorno, as coisas perdem o seu valor e a vida passa a ter um significado e um sentido enorme. Porque o problema fez com que elas olhassem a situação, as pessoas, de outra forma. Por isso, meu ponto inicial hoje é: Deus pode usar os problemas em sua própria vida, em seu próprio favor. Você não pode ver o problema como um fim para todas as coisas, e sim como um meio de reverter e mudar de posição, de atitude, de visão. Tudo vai depender como você olha o problema e dá sequência a ele. Tudo. Você está enfrentando um problema familiar, isso está sendo recorrente. Como você tem analisado esse problema? É só com meio de destruição, de separação, de divórcio, de problema? Se você pegar isso como um meio para você crescer e mudar de opinião, de atitude, isso pode lhe favorecer muito. Se você tem tido um problema recorrente na falta de comunicação, é claro que esse problema tem que mudar a sua vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de comunicar. Claro que isso tem que mudar o status quo da sua vida. Você não pode ver o problema como um fim, acabou. Não, isso pode ser o começo. Eu anotei uma frase do pastor Rick Warren, que ele diz o seguinte: os problemas que você enfrenta vão lhe derrotar ou lhe desenvolver, dependendo da maneira como você responde a eles. Ou seja, esse problema que você porventura possa estar atravessando hoje, ele pode te derrotar, te destruir, ou pode mudar você completamente. Tudo vai depender de como você olha para ele e de como você pode alterar o curso da sua vida. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos as razões que Deus usa para poder alterar a nossa vida. Você já parou para refletir esse momento que você está atravessando? Qual é o propósito de Deus? Esse tempo que eu fiquei parado, eu vi muitas coisas que eu preciso mudar, que eu tenho que mudar, se eu quiser que a bênção de Deus continue sobre a minha vida.
Ao invés de me destruir, esse problema tem que trazer benefício à minha vida e à sua vida. Como é que você está encarando essa situação? Segunda coisa, Deus pode usar esse problema para poder inspecionar você. Saber como você está, que tipo de vida você tem, porque, irmãos, uma coisa é você viver sem nenhum tipo de problema, glória a Deus, aleluia, beijinho, beijinho para lá, para cá, abraço, cumprimentos, glória a Deus. A outra coisa é quando você está vivendo o dia mau, que a Bíblia diz que chega para todo mundo. Nesse dia mau, irmãos, o nosso caráter vai se aflorar, vai se tornar visível. A Bíblia diz, não é o que sai que contamina o homem, é o que entra que contamina o homem. A Bíblia também diz, a boca fala do que o coração está cheio. No momento da adversidade, nós vamos nos revelar quem de fato nós somos. Está enfrentando um problema, um dia difícil, está enfrentando uma dificuldade, o que tem saído da sua boca? E é nesse período que Deus vai inspecionar o tamanho da minha fé, o tamanho da minha crença nele e no que ele pode fazer por mim. Está tudo bem, glória a Deus. Se a atitude mudar da água para o vinho, o que vai sair da sua boca? Qual será o tipo de conduta que eu e você vamos ter vivendo o problema? Que Deus é esse? Eu vou à igreja todos os domingos, porque Deus permite que isso aconteça comigo, porque Deus está permitindo que essa coisa venha sobre a minha família, porque o meu filho, porque minha esposa. Quantas pessoas, irmãos, se rebelaram, deixaram os seus corações adoecerem, se tornarem amargos diante de problemas. Porém, eu também vi pessoas que em meio ao problema puderam ser aprovados por Deus. Foram provados e aprovados. É muito ruim ver um crente, depois de uma longa caminhada com Cristo, estar atravessando um problema e ter uma amnésia de tudo aquilo que Deus fez ao longo da sua vida e da sua história. Um dia eu estava com um grupo de irmãos e disse a esses irmãos, falei, hoje, é improvável, é impossível que eu me desvie do Evangelho por qualquer motivo, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei quem é Deus, não por ouvir mensagem de A, de B ou de C. Eu ouvi a voz de Deus por reiteradas vezes. Eu sei quem Deus é na minha vida. E eu sei que Ele pode todas as coisas. Talvez não nessa hora, por uma razão ou por um motivo. Mas eu sempre disse, Senhor, eu quero ser aprovado em qualquer prova que o Senhor me submeter. Deus pode usar esse problema ou essa prova para inspecionar você. O que Ele vai achar no seu coração? A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor levou o seu povo ao deserto para ver o que havia no seu coração. Até então, o povo só era aleluia, glória a Deus, enquanto saíam do deserto. Na primeira dificuldade, eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Na primeira dificuldade, e Deus mostrou a eles o que havia em seus corações. Muitas vezes, Deus pode estar permitindo que atravessemos alguma situação inadvertida, simplesmente para mostrar para nós quem de fato nós somos. Quando Jacó vai ter aquela briga pessoal com Deus, e o Senhor permite que ele vença, simplesmente para mostrar quem era Jacó, não para Deus, porque Deus sonda o nosso coração e nos conhece completamente, para mostrar para o próprio Jacó. Quando Deus pergunta a Jacó, qual é o seu nome? Claro que Deus sabia qual era o nome de Jacó, mas talvez Jacó não tivesse essa consciência do significado de vida que tinha o nome dele. E quando ele responde, meu nome é Jacó, isso queria dizer, sou enganador, usurpador, mentiroso, isso sou eu. As pessoas não querem se defrontar com verdades, irmãos. As pessoas não gostam de gente sincera, de gente honesta. Elas preferem meia verdade, para não serem atingidas
por aquela sinceridade e por aquela verdade. Mas esse problema que você possa estar atravessando, é Deus querendo inspecionar você. Terceira coisa, esse problema Deus pode usar para corrigir a sua vida. Diga, corrigir. Irmãos, é um ledo engano pensar, imaginar que você ou eu não temos erro algum, que não precisa ser corrigido. A Bíblia diz, Deus repreende o filho a quem ama. O problema é que quando nós estamos nos cultos, nas igrejas, nós sempre analisamos a palavra. Se meu irmão estivesse aqui, se o meu marido estivesse ouvindo isso, se o meu filho estivesse aqui, e o seu erro, e o meu erro, que precisa ser confrontado, que Deus precisa corrigir. Quem pode hoje ficar de pé nessa casa e dizer que não tem pecado algum? Que não tem alguma coisa que precisa ser alterada, que precisa ser mudada, modificada, transformada. Nós estamos de fato na presença de Deus, porque Ele tem uma promessa: aquele que começou a boa obra em vós, em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai ter que mudar sempre uma ou outra coisa. Todo dia, irmãos, nós estamos sendo mudados, transformados, nos parecendo mais com Cristo, dia após dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, nós estamos constantemente tendo a necessidade de mudar de vida, de atitude, de pensamentos, de palavra, de rota, de caminho. Todo dia, toda hora, Deus está sinalizando alguma coisa que nós estamos errando e que precisa ser consertada. Talvez esse problema seja para bater o tamanho da nossa arrogância. Um dia eu disse à minha esposa, meu bem, esses meus problemas recorrentes que eu tenho tido na minha saúde, eu penso que Deus permite que isso muitas vezes aconteça comigo, para que ninguém idolatre um homem, para que ninguém pense que só eu posso, só eu tenho isso e aquilo outro. Porque certa vez o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e orou por 3 vezes, Senhor, me tira esse espinho da carne, me tira esse problema, me salva desse problema. E Deus disse a ele, a minha graça te basta. Não tirou o problema, mas a graça de Deus transcendia o tamanho do problema que ele tinha. E essa semana eu disse, Senhor, com ou sem problema, eu quero te servir o resto da tua vida, mas o que tu fizeste com Paulo, eu que também quero na minha vida. Eu preciso da tua graça. Não é interessante? Essa semana eu comentava isso com a minha esposa, e uma pastora nos ligou orando, pedindo para orar por mim pelo telefone, e uma das coisas que ela disse inicialmente, Deus a usando, dizendo, meu filho, estou te colocando uma graça especial, vai ser como mel. Eu falei, Senhor, então me lambuza, que eu estou precisando, que essa graça como mel, me lambuze, me fortaleça, me capacite. Mas nem por isso, deixei de ser corrigido. Porque você não pode esquecer jamais o que a Bíblia diz. Deus disciplina o filho a quem ama. Você ama o seu filho? De vez em quando você põe de castigo, de vez em quando você dá umas chineladas, de vez em quando você faz alguma coisa, tira algum benefício. Não é porque não ama, não, irmão, porque você ama. Por isso você disciplina, por isso você bate, por isso você põe de castigo. Se não fizer, eu tenho pena de você e dele. Quando crescer, pena, porque assim você estará demonstrando que ama os seus filhos, que cuida, que se interessa, que se importa por eles, quando você os disciplina. Deus pode estar usando esse problema para corrigir você, o tamanho do seu orgulho, da sua vaidade. Quarta coisa, Deus pode usar esse problema para proteger você. Diga, Deus pode estar usando esse problema para me proteger. A Bíblia conta a história, irmãos, de um homem chamado José,
que humanamente você lendo a história, a biografia desse homem, você pode até pensar que Deus foi injusto com José. Um homem rendido a Deus, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, que passou coisas terríveis na sua vida. O problema é que a gente só consegue analisar friamente o presente, o dia de hoje. A gente não consegue ter a visão ampla que Deus tem de todas as coisas. Você vê na história de José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos, um homem que foi preso injustamente. Somente essas duas coisas, irmãos, poderia gerar uma revolta absurda no coração de José. Caramba, eu sirvo a Deus, eu obedeço ao meu pai, eu faço tudo o que é necessário fazer, sou vendido pelos meus irmãos e sou acusado injustamente e passo 14 anos em uma cadeia. 14. Que Deus é esse que não olha para mim, que parece que Deus esqueceu de mim, parece que eu sou o pior de todos os homens? Que Deus é esse que ignora a dor e a aflição do seu filho? Mas irmão, Deus não estava esquecido e tampouco ignorando a vida de José. Deus tinha um plano maior para a vida dele, e esse tempo que ele passou servindo a Deus na prisão, foi o tempo que Deus usou para moldar, estruturar o caráter da vida de Paulo, da vida de José. Não existe espiritualidade sem caráter. Vou repetir, não existe espiritualidade sem caráter, porque Deus sabia que José seria usado poderosamente por uma nação inteira. Para isso, precisava prepará-lo no seu caráter, no seu íntimo, porque ele seria poderoso, o segundo homem mais poderoso de uma nação. Pense uma pessoa sem caráter, sem estrutura, assumir uma posição de liderança nesse nível. E a prova que Deus trabalhou no caráter desse homem, que Deus operou por meio dela, foi quando os seus irmãos são postos diante dele. Irmão, o que você faria com pessoas que te venderam, que te acusaram, que te jogaram no lixo? O que você faria nessa hora que eles estavam de joelhos diante de você? Porém, José fez uma coisa que talvez nem eu e você faríamos, mas fez porque Deus trabalhou no caráter desse homem. Olha o que a Bíblia diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus usou o problema na vida de José para protegê-lo e proteger uma nação inteirinha. Deus pode estar usando isso hoje com você para lhe proteger. Outro dia eu estava lendo um livro onde o autor conta uma história de um funcionário de uma empresa que estava sendo assediado para poder se comunar com os seus líderes, fazendo coisas erradas, envolvendo com suborno, com uma série de coisas ilícitas. E ele disse: eu não posso me envolver com isso porque sou um cristão. E o saldo dessa sua decisão foi a demissão. E ele por um tempo começou a questionar a Deus: mas caramba, eu tomo a decisão de ser honesto, de ser correto, e a recompensa que eu tenho é a minha demissão. Se passaram 12 meses. Todos aqueles naquela empresa envolvidos nesse processo não apenas foram demitidos, todos foram presos, porque foram presos pelo FBI dos Estados Unidos. Todos foram parar na cadeia e ele estava livre. Um problema inicial pode proteger você, irmão. Pode proteger sua vida. Você não sabe o que Deus está permitindo que nos aconteça hoje, simplesmente para nos proteger de coisas que nós não suportaremos lá na frente. Nunca esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. E eu tenho aprendido uma coisa: Deus me ama, e o que Ele tem feito hoje é para o bem da minha vida,
da minha família e daqueles que estão próximos de mim. Deus está me protegendo. Deus está protegendo você, irmão. E você talvez não entenda. Ah, mas eu tinha que ter viajado e eu perdi. Todas as vezes que eu erro o caminho, tomo um caminho mais longo e depois eu descubro que errei o caminho por algum motivo, eu digo: Senhor, obrigado pelo teu livramento, glória ao teu nome. O Senhor está me protegendo, me livrando. Um problema que pode me custar algum litro ou litros de gasolina, pode evitar que eu me acidente lá na frente, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está em todo lugar e pode se antever a problemas. Deus pode estar protegendo você de alguma atitude no futuro, de uma saída, de uma situação, de uma outra coisa. Ontem uma irmã de nossa igreja teve um aborto voluntário e já estava de 3 para 4 meses, e ela estava muito chorosa, desesperada com a situação, e nós falamos tanto com ela quanto com o marido. Eu falei: meu irmão, eu sei o que é isso, porque minha esposa também já teve 3 abortos. Eu não sei explicar a dor, porque cada um tem um nível de dor. Eu estou vendo a sua situação, mas o que eu posso lhe garantir é que Deus controla todas as coisas. Deus é que sabe porque está permitindo que sua esposa passe por isso. Meu filho pregou há um tempo atrás aqui. Deus entregou um problema a Maria, quando fez com que ela engravidasse sem ter relação sexual com José, porque ela tinha condição de gerenciar aquilo. Se fosse outra mulher, não teria. Maria teve. E eu disse a ele: irmão, Deus pode livrar o nascimento desse seu filho com alguma síndrome, com algum problema de saúde que você não teria condições lá na frente de gerenciar. Acredite no amor e na soberania de Deus. Deus está protegendo vocês, mesmo que a gente não consiga entender agora. E eu e minha esposa, depois desse fato ontem, nós voltamos a um tempo atrás. Se o nosso filho, depois de Suzana, tivesse nascido no primeiro aborto, meu filho hoje teria 16 anos, filho ou filha. Nós não teríamos um pequenininho para ficar conosco, porque tem dia que Suzana sai, meu filho mais velho já está casado, e se o outro tivesse 16 anos, também sairia, só ficaria os 2 velhinhos em casa. Hoje meu filho é o consolo da minha sogra, é quem brinca, quem minha sogra se importa, tem que estar tomando conta, tem que estar levando água, dando bolo. Eu falei: pronto, achou alguma coisa. Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Ontem mesmo nós estávamos em casa à noite, quem estava no nosso meio? O bendito, pegando na nossa orelha, doido para dormir. Eu falei: para aí, velho, porque ele só dorme pegando na orelha. E estava lá, eu pensei: meu Deus, se esse cara tivesse 16, 17 anos, nunca que ele estaria aqui na cama. Estaria fazendo qualquer outra coisa, menos a cama. Olha o tanto que Deus sabe fazer as coisas. Vamos aplaudir. Deus está protegendo você e eu, irmão. Deus sabe o que faz. E por fim, Deus pode usar o problema para aperfeiçoar você, para tornar você uma pessoa melhor, mais humilde, mais calma, mais tranquila. Você pode ver que depois que você vence, soluciona um problema, você está mais fortalecido. Irmão, outro dia eu estava pensando, um tanto de menino que nasce aqui na igreja. Eu sou de uma época que tinha fralda descartável, mas eu não tinha era dinheiro. Eu sou daquela época de fralda de pano. Qual era o nome daqueles pano? É fralda mesmo, é fralda mesmo. O coeiro era para cobrir. Eu sou da época, irmão, de lavar fralda, que botava para secar umas 200 no varal lá. Só tinha espaço para fralda, porque menino mija toda hora. E eu falei: Senhor, eu sou de uma época que passeio para mim e para minha esposa, sabe, não era parque shopping, não era shopping. Eu sou de uma época, irmão, que passeio era fazer compra no Carrefour, era passeio. Eu ficava deslumbrado com aquelas gôndolas, com aquelas caixinhas de comida, de biscoito, aquelas coisas. Eu entrava naquelas gôndolas de imóveis, de tudo. Eu falei: meu Deus, quando é que eu vou ter isso? Carrefour era passeio.
Ia fazer compra, pensa que ia de carro, irmão, lotação. Eu carregava 30 sacolas, e minha esposa nessa época estava grávida, ela não podia carregar, eu ia igual uma mula, de um lado e do outro, com os braços quase roxos, de tanto peso no braço, aquela prendendo a circulação. A gente entrava na lotação, a nossa alegria não era apenas ir ao Carrefour, era chegar e colocar aquelas poucas compras no armário. E saber, hoje nós vamos comer alguma coisa diferente. Hoje tem uma lasanha, hoje tem uma carne diferente, hoje tem um refrigerante. Eu sou da época que meu pai comprava uma bandeja de iogurte por mês para 3 filhos, eu e 2 irmãs, 2 para cada um no mês. Sabe como é que eu tomava iogurte, irmão? Com a colherzinha, eu afundava a colherzinha, aí fazia assim, para tirar o excesso e botar na boca, para sobrar, para durar mais tempo. Aí de novo, eu não fui acostumado com isso, hoje eu nem gosto disso, porque eu não fui acostumado. Esses problemas me aperfeiçoaram, deram sentido à minha vida, me fez valorizar coisas que muita gente hoje não valoriza. Essa escassez me fez dar valor à vida, irmão. Depois de velho, eu vim dar valor ao meu pai, por tudo que ele conseguiu fazer, por tudo que ele conseguiu pagar, por tudo aquilo que ele fez comigo e com minhas irmãs. Hoje eu dou valor. Hoje eu sei o que é isso, porque eu tenho filhos. O problema pode aperfeiçoar você. Pastor, eu estou numa escassez doida, maluca. Isso pode estar preparando você para o dia da bonança. Assim como você tem vivido a escassez, terá o dia da bonança também na sua vida. Primeiro você aprende a como gerenciar as coisas e dar glória a Deus na fartura e na escassez. Porque o dia que chegar a fartura, você vai saber, Deus foi Deus na escassez e Deus está sendo Deus na fartura. E vamos aplaudir a Deus por isso, irmão. Você vai valorizar. Eu sou de uma época, irmão, que eu ia fazer visita nas casas das famílias da igreja. E as pessoas ainda vinham daquela época anterior. E parece-me que o mais gentil e o mais educado era oferecer um cafezinho e um pãozinho. Tinha que tomar café. E eu fico pensando hoje, e comparando, cansei de ir na casa de Sérgio e Helenice, final de semana eu dizia a eles, se tiver arroz e ovo frito, tá bom. Era ou não era, irmão Sérgio? E eu fico pensando, irmãos, em meio a toda essa riqueza, a toda essa bonança, a gente ainda consegue ser feliz? Ou a gente era feliz e não sabia? Quantos meninos aqui, de 15, de 18, de 20, já soltaram pipa, irmão? Só que negócio é esse? Pica, morde, voa. Não sabe nem o que é pipa, irmão. Nunca pegaram numa linha, em finca, bolinha de gude. Irmão, qual é o menino que suja dedo hoje? De terra. A gente costuma dizer que alguns irmãos aqui soltam pipa no ventilador, brincam de bolinha de gude no tapete. Irmão, a vida aqui é outra. E eu falava com o irmão, nós éramos felizes, mesmo no pouco, e nós não sabíamos. Hoje você tem tudo, e é uma insatisfação generalizada. O problema tem que aperfeiçoar você. Se você hoje, no meio da escassez, não sabe dar glória a Deus, na bonança tão pouco, porque você não foi acostumado a isso.
Vai chegar em casa hoje, só tem a carne moída, o arroz, o feijão e a saladinha. Não é aquela saladona, não. Só o alface e um pouquinho de tomate. Irmão, louve o teu Deus, louve o teu Deus, louve o teu Deus. Seja simples, volte à simplicidade. Agora, se tem condições de ir a um bom restaurante, louve também o teu Deus, porque Ele é Deus dos pobres e Ele é Deus dos ricos. Deus é Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz, irmão, Deus fez o pobre e Deus fez o rico. Isso nunca vai acabar, nem o rico nem o pobre, porque Deus fez os dois. Tudo que você pode estar atravessando hoje tem que melhorar você. Tem que tornar você mais parecido com Deus. Mude as palavras, amado. Comece a agradecer a Deus por cada coisa, boa ou ruim. E você vai ver a glória de Deus descendo sobre você de uma maneira profusa e extensa todos os dias da sua vida. Feche os seus olhos. O problema não vem para matar você, não. Se Deus quisesse matar você, abra os seus olhos só um minutinho. Um dia eu estava nos Estados Unidos, numa igreja que meu filho frequenta, e o pastor pregou uma mensagem belíssima sobre a vida de Paulo naquele naufrágio. E ele dizia, e aquilo, irmão, pensa no choro. Eu chorei o culto inteiro, o pastor Ricardo estava comigo, mas chorei o culto. Eu falei, Deus, o Senhor me ama mesmo, me trouxe lá para ouvir essa mensagem. Ele falou, irmão, se Deus não matou você no meio do mar, como foi com Paulo, não vai ser na praia que a picada da cobra vai matar você. A cobra é só para mostrar que Deus existe. Irmão, se Deus não matou você no auge daquele problema, agora que está findando ele, não é agora que você vai morrer. Agora você vai viver para contar os feitos de Deus. Se você não morreu até hoje, chegou a hora de você contar os milagres de Deus. Se você não morreu quando estava vivendo o pior momento daquela tempestade, você veio à terra seca para dizer que não existe outro Deus além do nosso. Deus te ama demais e você vai viver para contar que não há outro além dele. Feche os seus olhos. Se você não morreu em coisas piores que você está atravessando, não vai ser agora que tudo vai se acabar. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E tem um propósito enorme na sua vida. Se eu não morri no meio do naufrágio, eu não vou morrer quando estiver em terra seca. Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Que bom, irmãos, é saber que existe um Deus, o qual nós servimos, que controla todas as coisas, que decide todas as coisas. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Queria que você estivesse orando agora. Humanamente, algumas pessoas já eram para ter morrido, dado o grau de sofrimento, de dificuldade. Mas se você conseguiu vencer essa, não é agora que você vai morrer, irmão. Agora é hora de contar os feitos de Deus. Como Deus lhe tirou dessa, como Deus operou o milagre, como Deus interviu na sua vida. Essa é a hora de você manifestar o poder e a glória dEle. Que Deus pode ser bom como o nosso Deus. Que bom é servir a um Deus que se importa com a sua criação. Um Deus que sabe o meu e o seu limite. Não vos sobreveio tentação, provação que não fosse humana, mas junto com essa provação, diz o Senhor, Ele proverá o livramento para você. Deus sabe o seu limite, irmão. Talvez o meu limite não seja o seu, mas Deus sabe o tamanho do seu e o tamanho do meu. E no momento certo, Deus vai intervir, porque Ele é Deus. Fique de pé no seu lugar junto comigo hoje. Obrigada, Senhor, por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. Aleluia.
Obrigada, Espírito Santo, porque uma das coisas que o Senhor disse que faria por nós era nos guiar a toda a verdade. E com certeza hoje respostas vieram. Nós queremos tributar-te honra, glória e louvor. Move-te nessa manhã, encaminhando as nossas vidas para a solução dessas circunstâncias que o Senhor tem usado para nosso aperfeiçoamento. Tua palavra diz no livro de Tiago que nós devemos nos alegrar pelas provações da nossa fé. Deus, nessa manhã traga esse gozo ao nosso espírito, o gozo que vem do entendimento, o gozo que vem da graça que o teu ungido falou nessa manhã. Essa graça apesar do espinho na carne. Queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que tem algo a entregar ao Espírito Santo hoje, para sair do seu lugar e vir ao altar de Deus. Tem hora que o problema precisa ser colocado no altar, porque é no altar que o Senhor também vai trazer a resposta. Se você sabe, pastor, eu tenho, é grande o que eu estou passando, não é pequeno não, não é bobeirinha, para mim é maior do que eu posso gerenciar até com a minha mente. Mas eu creio nessa palavra que o Espírito Santo trouxe, então eu quero entregar. Recalabassu, decantaremianda, rabalaia. No teu altar, Senhor, no teu altar, Senhor, no teu altar, Senhor, derramamos o nosso coração nessa manhã, Senhor. No teu altar, meu Deus, eu quero derramar a minha vida, Pai. Xarabacataralabassuri andaralabalai, xaralaia cantaralabassuri andaralamanai, xere cantaralabassuri cantaralabassai. Muitas vezes o Senhor diz: vem, confia-me as tuas obras, para que os teus desígnios sejam estabelecidos. Quero te dar uma palavra hoje em nome do Senhor. Esse problema não veio para destruir você, não veio para matar a sua esperança, a sua fé, a sua alegria. Esse problema veio aperfeiçoar e mudar a sua vida, a sua visão, o seu coração, os seus pensamentos. Deus tem os meios necessários para mexer comigo e com você, mas nunca esqueça que Deus também sabe o limite da sua dor, o limite da sua fé. Deus não está atrás de super-homens, Deus está atrás de pessoas que o temam e que o busquem sinceramente, e para esses receberão livramento. Intervenções, só Deus, irmão, só Deus. Tem coisa que eu faço e você faz, tem coisas que só Deus faz, e é bom ficar registrado que quando Deus faz, tem que ficar claro que foi o nosso Deus quem interviu. A minha canção, oh Espírito Santo, doces palavras te darei. dá-nos soluções hoje dê de manhã, doces Pai. palavras ao Senhor nessa Traz manhã. soluções hoje claras, traz o ensinamento, Sustenta, o motivo pelo qual nós estamos passando por isso. Nos ensine, traga o ensinamento completo, completo, Pai. O que o Senhor quer nos mostrar? O Senhor quer abater a nossa vaidade, o nosso orgulho. O Senhor quer nos tornar mais dependentes, mais submissos a Ti e a Tua palavra. O Senhor quer nos tornar mais sensíveis à dor dos outros também. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das ondas. O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer nos ensinar? Abra os nossos olhos, o nosso entendimento hoje, Pai, e fala ao nosso coração qual é a solução, qual é a atitude, o caminho que eu tenho que tomar, que os meus irmãos precisam tomar hoje. Qual o caminho que o Senhor quer que sigamos? Vai valer a pena, Sempre vale, vai valer a pena, sempre, sempre. vai valer a pena mesmo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Vai valer a pena, vai valer a pena. Você tem que acreditar, vai valer a pena depois que você sair desse vale, dessa situação, vai valer a pena. Assim como você já saiu de outros, tem que valer a pena. Te
ensinarei a minha canção. Espírito Santo, Doces palavras te darei. Espírito Santo, Deus que Ensinarei, Senhor, me sustentas em minha dor. glória a isso me Jesus. leva Vai. mais perto, Senhor. Isso me leva mais perto de ti, Espírito Santo, Mais perto dos teus caminhos. venha, de meu Deus. E ao redor de cada esquina, em cima de cada Nós vamos te encontrar. Senhor, não Nós vamos ver o Senhor. procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, Deus, te direi. vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sei que vai, Vai valer a pena. vai valer a pena, vai valer a pena. Eu profetizo, vai valer a pena na sua Vai valer a vida. pena Vai valer a mesmo. pena. Vai valer, você vai ver o Deus que você serve, o Deus que pode todas as coisas. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, Espírito Santo, Quando esse grande dia chegar, nós estaremos preparados. Você sabe o quanto é importante você estar preparado para o arrebatamento, para a salvação? nós não temos controle do dia da manhã. A Bíblia diz que o dia do amanhã não nos pertence. Não nos pertence. Mas no dia de hoje, que eu estou e que você está, nós podemos profetizar. Haverá solução, haverá milagre nessa área que você está pedindo hoje. Hoje haverá milagre e intervenção de Deus. Hoje Deus pode fazer o que ninguém fez até o dia de hoje. Pai, nesse dia nós queremos Intercede te pelos teus agradecer filhos pela agora. nossa redenção. Aleluia. E dizer, Senhor, que nós sabemos que tem um fim proveitoso. Aleluia! Tem um fim proveitoso para essa batalha. Tem um fim proveitoso para essa provação, para essa dor. É tão lindo quando a tua palavra diz que o Senhor não prova de bom grado. Meu Deus. Ah, não. Tudo que o Senhor quer, oh, aleluia, é ver o contentamento dos teus filhos. Mas o Senhor sabe onde quer chegar. E o Senhor sabe que para nós, o Senhor tem lugares altos. Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos mais altos. Aleluia. E caminhos mais altos. Ainda quando nós não compreendemos, o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor reina com o teu amor fiel. Eu quero pedir que você agora, como o pastor falou, usando a oportunidade, o direito que Deus te dá de estar vivo hoje, faça duas coisas. Primeiro, diga: Deus, em tudo hoje eu dou graças. Diga isso ao Senhor nessa hora. Diga: em tudo. A palavra do Senhor orienta assim, e assim eu faço. Em tudo, recalaia, turicarabaxiri candaraia. Em tudo eu dou graças. Ninguém pode viver um milagre sem primeiro reconhecer o Senhor. E segunda coisa que você vai fazer depois de agradecer é profetizar. Diga: eu creio que verei a bondade do Senhor sobre a minha vida nessa área. Eu verei, Senhor. Eu verei, eu creio que nesse altar eu darei o meu testemunho, Pai. Eu creio que aqui eu vou compartilhar da restauração do Senhor nessa situação que hoje eu te apresento nesse altar. E assim como eu, cada um dos meus irmãos que aqui estão, que trazem diante de ti esse desafio, que é maior do que eles, mas não é maior do que o Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo.
pedimos e com fé te agradecemos. Eu quero que você aplauda esse Deus maravilhoso.